lemos hoje, inclusive, né? Quem está fazendo leitura bíblica aí, lemos esse capítulo hoje. Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele então a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Pois Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti. Senhor Jesus, que a Tua palavra, Pai, esteja conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, e que o Senhor fale a nós, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então um trecho bíblico grande, né? 13 versículos, mas que no momento que a gente foi fazer o sermão, entendemos que seria de bom tom usá-lo, mesmo que seja um texto grande. E falar das escolhas do Senhor Jesus, de Deus, é uma tarefa das mais tensas, porque geralmente é tudo que nós não queremos. E o texto já começa no verso 1, falando sobre o choro de Samuel, de Deus falando com Samuel, repreendendo porque estava aquela choradeira toda, né? No capítulo 15, Saul desobedece a Deus e Deus o rejeita. E diz a Samuel que Israel terá um novo rei, apenas para contextualizar. Então, no momento em que Deus rejeita Saul como rei de Israel, e Saul começou, em tese, bem, foi ungido ali por Samuel, por Deus, escolhido pelo povo. Mas, ao desobedecer a Deus, foi rejeitado pelo próprio Deus. E Deus escolheu Davi. Então, o verso 1 já nos ensina muito, já nos ensina que a gente deve superar as coisas que nos sobrevêm. Logo de cara o texto já informa que Deus já repreende Samuel porque estava chorando ali de forma insistente. Então já nos fica a primeira lição desse texto. De seguir a vida quando as coisas não vão bem, como a gente está esperando. Se aquele emprego que você gostava você não tem mais, segue a vida. Se aquele relacionamento que você tinha acabou, segue a vida. Se aquela pessoa te decepcionou, segue a vida. Então, Deus já chama a atenção de Samuel no primeiro versículo e já pede para ele seguir. Samuel, na sequência, ali já provavelmente atordoado, já como é que eu vou, né? Pode acontecer alguma coisa comigo aqui, já temeroso.
E Deus chama a atenção novamente, dizendo de confiar nele. Faz como eu estou dizendo e vai. Faz assim como eu estou falando e vai. E Samuel, que chamado por Deus quando menino, meio que já deveria saber como que funciona quando Deus chama. Só que nós somos humanos, a gente erra. Nós somos pecadores, nós vamos errar mesmo. E Samuel naquele momento titubeando ali, meio indeciso, e Deus firma, não vai, faz assim, que vai dar certo. Então, irmãos, o texto é muito claro quando nos diz que Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus enxerga muito além daquilo que nós não vemos. Então, os olhos humanos veem muita coisa e acham que está correto, quando, na verdade, não está. E isso fica claro nos versos 6 e 7 desse texto. Quando Samuel chega ali à casa de Jessé, depois da viagem, viu o filho primogênito de Jessé, Eliabe, e naquele momento já cravou, né, na cabeça dele, não, é esse aqui. É o mais velho, né, o primogênito. Nós sabemos da importância da primogenitura dentro do próprio texto bíblico. Então, quando Samuel vê Eliabe, para ele é ali o rei de Israel a qual Deus se referia, a qual Deus falou a Samuel. Só que então, Samuel escuta de Deus que não é. E aí fica mais uma lição, que nós estamos sempre tomando decisões ou tomando conceitos, né? Tendo conceitos e rótulos que muitas vezes não são verdade. Muitas vezes vejo pessoas perdidas e assistindo vídeos, a gente recebe muito isso, vê muito em rede social vídeos aí de pastores, enfim, pessoas que se intitulam pastores e líderes de igrejas, né? Que guiam pessoas por aquilo que de ouvir falar. Claramente não existe uma profundidade de conhecimento naquilo que estão dizendo. E falam das diversas atrocidades. E muita gente vai na onda. Recebi um vídeo, desses vídeos aí de Instagram, onde uma pessoa, um pastor provavelmente, é perguntado do porquê as pessoas estão migrando, algumas pessoas estão migrando do protestantismo para o catolicismo. E esse pastor, esse líder, diz que é por questões de tradição, que ficou bagunçado demais a igreja evangélica. Ficou fácil demais trazer a palavra do Senhor, quando na verdade a pessoa não está falando em nome de Deus. Então muitas pessoas estão procurando, estão voltando, retornando ao catolicismo, ou até aqueles que nunca foram, né? Mas isso é um problema de que as pessoas gostam de ouvir aquilo que as convém. E aí tem dois gumes aí nessa faca. A gente pode ver pessoas que têm realmente esse falando em nome de Deus, porém sem o conhecimento, e enganando o povo, as pessoas percebem, alguns são levados, outros não, e estão migrando por conta dessa tradição, desse conservadorismo, e outros que na verdade não suportam ouvir uma verdade. Outros que não suportam ouvir as palavras do Evangelho, que são duras, são firmes. Não tem dissociação, não tem dois termos, não tem... Ela é firme, ela é direta. Então, voltando ao texto, as escolhas de Deus, nós não compreendemos por muitas vezes, e nós não compreendemos porque elas geralmente nos magoam, nos machucam no começo, porque a gente se vê obrigado a fazer aquilo que nós ou julgamos alguém que fazia, ou criticamos aqueles que faziam, e a gente se pega naquela posição de fazer também, porque nos toca, o Espírito Santo nos toca. Então as escolhas de Deus, elas são as melhores. Nós que
não queremos ouvi-las muitas vezes. E no texto fica claro que Samuel faz passar todos os filhos de Jessé e nenhum deles é o escolhido. E Samuel, por todas as vezes, entendia que era. Não, é esse aqui agora. Não, não é esse não. Vem o próximo, aí vinha o próximo. Não, não é esse não. Até que chegou Davi. E essa escolha de Deus para a nossa vida, aquilo para a qual nós fomos chamados, nós realmente falhamos ao não executar, mas nós falhamos primeiro ao fingir que a gente não entendeu. As pessoas brincam muito com isso. As pessoas brincam muito com isso. Brincam com o chamado, brincam que não tem, que não é, que entendeu errado, dá uma de João sem braço, não é comigo aqui não deu certo. Faz de tudo para não dar certo. Tenta de tudo para não dar certo. Porque incomoda, porque você tem que sair de casa, porque você tem que se deslocar, você tem que pagar o preço. Você abre mão de algumas questões familiares. Você abre mão de pessoas da sua família para estar aqui, para estar trabalhando na obra. Então, as escolhas de Deus, aos olhos humanos, sempre são improváveis. Porque Deus faz do improvável o perfeito. Deus faz aquilo que parece improvável aos olhos humanos, o perfeito aos olhos dele. E nós vamos nos desapegar, como disse Deus a Samuel no primeiro versículo desse capítulo, engole o choro e segue o barco. Engole o choro e vai onde eu estou te falando. E hoje, já lendo antes para preparar o sermão, mas lendo hoje, me pegou muito esse primeiro versículo do capítulo, de Deus ordenando Samuel a parar. Você não vai parar não? Já está bom. Já tirei ele, vai ser outro. Já destronei esse aqui. Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição de humildade e de entender das escolhas de Deus. E Deus tem soberania naquela decisão que Ele está tomando. Deus é soberano nas decisões que toma. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se confunde tanto, que aí no final ali ele pergunta, Jessé, mas são esses aqui, não tem mais ninguém? O próprio Jessé meio que dá uma desdenhada de Davi, não, tem mais um ali, está no campo ali pastoreando. E Samuel diz para chamá-lo. Porque enquanto ele não chegasse, não haveria a ceia. Enquanto Davi não se apresentasse, não estava resolvido o negócio. Não se tratava de um concurso, de uma competição, não. Era Deus fazendo passar um por um para chegar onde Ele queria. E na nossa vida é assim. A gente passa por várias etapas, por vários percalços, por várias dificuldades para chegar naquele ponto de maturidade que Deus quer que nós cheguemos. Então Deus nos molda, do momento em que Ele nos toca até o momento em que nós servimos verdadeiramente de coração. Por que Davi não foi o primeiro? Já para resolver. Por que Davi não foi o primeiro a se apresentar ali a Samuel? Deus queria mostrar que o menor deles, que o mais novo deles, que o que parecia improvável aos olhos deles, era o escolhido. Deus queria mostrar para a família de Jessé inteira, para os irmãos dele, para os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, que quem eles mais esperavam que não fosse, seria o escolhido, o rei de Israel. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ele pega as pessoas que nós não acreditamos, mas são aquelas que foram escolhidas por Ele, desde o ventre, desde a criação. Então, irmãos, Davi foi escolhido, e isso mostra a soberania de Deus na escolha. Deus não precisa da nossa autorização, da nossa bênção, da nossa concordância para nos escolher. Não precisa. Se nós não quisermos, Deus levanta outras pessoas. Essa vida cristã de
de igreja, mais de 20 anos, 25 anos. Eu vi muito acontecendo isso. Pessoas, às vezes, com grandes talentos de voz, de instrumentos, que falam bem pra caramba e se comunicam muito bem, e conseguem atrair os olhares das pessoas, chamar a atenção das pessoas. Às vezes não são os escolhidos de Deus, não são chamados. Estão ali pela vontade de estar presente, de aparecer. Deus faz a troca sem ninguém sentir falta. A pessoa sai, vem outro que pode não ter o mesmo talento, mas está cheio da unção de Deus. E o povo sente, o povo percebe. Então, tudo aquilo que Deus faz, que aos nossos olhos nós não enxergamos, é a mais pura soberania de Deus se fazendo presente, se fazendo mostrar. E sempre as escolhas dele confrontam, como nós falamos, a visão humana. O povo, a sociedade, nós como um todo, a gente valoriza muitas coisas, beleza, bens materiais, status, posição social. Deus escolheu o mais simples dos irmãos para mostrar que não é por aí. Escolheu o pastor de ovelhas, que estava lá trabalhando, inclusive, naquela hora. Que dos irmãos todos estavam lá. Só tinha um cuidando das ovelhas trabalhando. Talvez porque fosse o melhor naquele ofício, talvez porque na cabeça do pai, dos irmãos, era o menos relevante. Mas ele era o escolhido. E gosto de pensar que Samuel, quando percebeu que nenhum dos outros era o escolhido, ele já pressentiu, meio que por eliminação também, que seria Davi. Então mandou chamá-lo para que ele fosse ali, para que Samuel o visse, né? Então, irmãos, Deus é soberano nas escolhas, e as escolhas de Deus, elas não conseguem ser compreendidas por nós humanos. Nós não temos a visão de Deus, né? Deus fala isso em Isaías, né? Que nos lugares que os céus são maiores que a terra e que os pensamentos deles são maiores do que os nossos. E a postura de Davi frente ao chamado. O texto já no final já diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Penso que naquele momento ele sentiu das maiores sensações que um homem pode sentir. Que é o momento em que Deus o toca, que ele é ungido. Que ele sente que está ungido pelo Senhor, que Deus está com ele naquele momento. E quando nós somos verdadeiramente chamados para esse ministério, para essa obra, trabalhar nela, muitas coisas nos sobrevêm, muitas. De todos os lados, de todas as formas. Mas a maior grandeza de Deus não é medida pela posição, não é por aquilo que eu penso, é pela obra dele, é pela glória dele. Então, quando Deus escolhe Davi, não é só para escolher uma pessoa ali para fazer aquilo que ele está querendo, é para mostrar, para ficar claro para toda aquela família, todo aquele povo, que quem determina as coisas é ele. Ele é soberano. O Antigo Testamento todo é uma prova de Deus dá as leis, o povo desobedece, e Deus depois deixa o povo decidir pelo próprio coração e a consequência vem. O Antigo Testamento é praticamente uma repetição disso que acontece e que acontece conosco até hoje. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Deus nos mostra o caminho, a gente faz questão de fazer tudo o contrário. Deus nos mostra o que temos que fazer e nós fazemos tudo o contrário. E quando Deus escolhe Davi, e quando Deus nos escolhe, não é porque nós somos bonitinhos, não. Não é porque nós estamos cheirosos, não. É para que a glória dele seja conhecida. É para que o poder dele seja percebido. Não que ele dependa de nós, que como eu falei, se nós não quisermos, vai ter gente para fazer. Mas é porque a glória dele é eterna.
Então Davi, quando é ungido, ele tem uma humildade muito grande, diferente de Saul, que desobedeceu a Deus. Na sequência do texto aí, Davi vai se pôr à prova, vai fazer tudo aquilo que já estava escrito para ele. O homem segundo o coração de Deus que peca também. E talvez a gente se engane ao longo da vida, achando que quando a gente é chamado, é salvo, a gente vai parar de pecar, a gente vai parar de errar, a gente vai parar de fazer bobagem. É claro que ao longo do processo a gente amadurece, melhora e segue, como Deus diz a Samuel no versículo 1. A gente para de chorar e segue. Porque nós ficamos toda a vida pelejando, repetindo e chorando no fim das contas. Mas a postura de Davi humilde, de entender que ele foi ungido, que ele foi chamado e que ele tinha um chamado a cumprir, que ele tinha uma missão a cumprir, é muito grandioso. A postura dele de entender que aquilo ali era para aquilo que ele nasceu, foi muito grandioso. E ele erra no meio do caminho, a história é longa, mas ele erra no meio do caminho várias vezes e paga o preço disso aqui na terra. Ele pagou o preço disso. A família dele, da descendência dele, pagou o preço disso. A ponto de Deus ainda permitir com que ele escolhesse se ele enfrentaria a fúria dos homens ou do próprio Deus. Então essa postura de Davi deveria ser a nossa todos os dias. De sair da onde está, de largar aquilo que está fazendo e cumprir aquilo que Deus, aquilo para o qual Deus nos chamou. Sem ofender ninguém, sem culpar ninguém, sem escorar em nada, mas fazendo o melhor, fazendo para a glória de Deus. E para fazer o contraponto de Davi, Saul foi um homem que iniciou o seu reinado de forma positiva aos olhos dos homens, mas que se perde no meio do caminho. Se perde no meio do caminho porque não entendeu. Se perde no meio do caminho porque não compreendeu o processo. Se perdeu porque achou que esconderia as coisas de Deus, que faria as coisas escondido de Deus, que poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo: reinar o povo, governar o povo e fazer coisas sem o aval de Deus, fazer tudo aquilo que Deus, uma coisa que ele não fez, foi o suficiente para Deus o tirar. Então fica a lição para nós, do coração de Davi, do coração humilde, manso, segundo o coração de Deus, e fica o exemplo de Saul, de rebeldia, o que nós não devemos fazer. Rebeldia, desobediência, achar que está lá porque era bonito demais, porque era forte demais, porque ganhava as batalhas, achando que ganhava tudo sozinho. E quantas vezes nós fazemos isso? Achar que a gente consegue fazer tudo sozinho, de ganhar as batalhas da nossa vida sozinho. Achar que comprou isso, comprou casa, comprou carro, comprou celular, comprou qualquer coisa porque eu trabalho, sou bom demais. Eu sou reconhecido no meu trabalho, eu fui promovido, eu ganhei um aumento salarial porque eu sou bom demais. Não. Saul caiu, foi desse jeito, achando que era ele que resolvia as coisas. Achando que era ele que fazia acontecer. E o texto a partir daí já mostra toda a queda de Saul, a forma como foi, enfim. Não vamos entrar nesses pormenores, senão ultrapassa aí. Mas esse contraponto de um com o outro, de como um foi escolhido, de como o outro foi rejeitado, de como um era obediente e o outro não, mesmo com todas as renúncias, né? Davi teve que sair de casa, era jovem, teve que sair de casa. E Saul, o tempo todo, se achando ali melhor que todos. Irmãos, isso não é para nós. Deus nos chama para o trabalho, Deus nos chama para o serviço.
Deus nos chama para ter humildade, se arrepender daquilo que a gente está fazendo de errado, daquilo que a gente está fazendo escondido, daquilo que a gente faz achando que não tem ninguém vendo. Deus nos chama para esse arrependimento em primeira instância, em primeiro lugar. Daquilo que nós fazemos de errado e achamos que está ok, porque não tem ninguém percebendo. Mas a grande mensagem para mim desse texto, além do coração humilde de Davi, além de não ser como Saul, é o primeiro versículo. É o parar de chorar e seguir em frente. É o parar de pretextos. É o parar de desculpas. É o parar de botar pretexto em tudo. E seguir. E ouvir a voz de Deus, como Samuel ouviu. E seguir em frente. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos chamou para essa obra. Porque Deus deseja que nós façamos tudo aquilo que Ele nos chamou. E quanto mais tempo a gente perde chorando, quanto mais tempo a gente perde lamuriando, lamentando, culpando, terceirizando, culpando pessoas, líderes, pastores, porque nós não damos conta, porque nós estamos errando, porque a culpa é desse, a culpa é daquele, continua a mesma bagaceira de sempre. Continua a mesma bagunça de sempre. Continua o mesmo escândalo de sempre. Então, irmãos, Deus nos chama para isso. Para parar de chorar e seguir em frente. Deus, através disso, nós não conseguimos entender os planos de Deus por muitas vezes, mas Ele é soberano. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está pensando, Ele sabe o que Ele está fazendo conosco. Cabe a nós nos permitirmos, cabe a nós avançarmos para a obra, com um coração manso, com um coração humilde de Davi. Que nós possamos cada vez mais, irmãos, parar com essa choradeira à toa e servir com alegria, mostrar que nós amamos a Deus de todo o coração. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, diante de Ti, Pai, pedimos para que nos coloque, Pai, o coração como de Davi. Pai, que foi Teu servo, Pai, que fiel, humilde, manso, coração segundo o Senhor, Pai. Pai, que nós possamos cada dia mais trabalhar para a Tua obra, para o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus, te damos graças, ó Pai, nós te honramos, glorificamos a Ti. Deus, nós dedicamos esse tempo, Deus, ao Senhor, Pai, que Deus tudo conhece, tudo tem feito,